Olá pessoal, tudo jóia? Vamos lá para mais uma bateria de exercício então. Como eu falei em sala de aula, foi disponibilizado lá o Windows, tá? Já está lá o link para vocês responderem, tanto em PDF como no arquivo online, que dá para você responder em qualquer dispositivo digital. Também já está disponibilizada a videoaula lá para vocês entenderem questão por questão. E agora a preparação para as questões do Word, tá? Assim que eu acabar do Word, provavelmente eu já estou na turma de vocês fora do Word, ou seja, eu estou no Excel, eu estou na internet. Vou deixar aí uma, duas semaninhas as questões do Word. Depois eu vou simplesmente apagar o vídeo, apagar o arquivo PDF, apagar o arquivo online, tá? Forçando desse jeito uma preparação de vocês contínua, tá bom? Então, lá o PDF lá do Word, bora lá, vamos resolver questão por questão, tá? Aqui tem um detalhe, né? Nós estamos falando sobre o Office 2010, 2013, 2016 e poderá acontecer de ter perguntas do Office 2007, ok? Quando houver necessidade de falar que uma ou outra questão é de tal Office, tá? Aí eu vou comentar com vocês, tá? Caso contrário, eu nem vou comentar, já vou passando direto. Por exemplo, nessa daqui, ó. As questões seguintes foram elaboradas com provas já realizadas e adaptadas para se adaptar às necessidades. As questões são do Microsoft Word, em sua configuração padrão, independente de sua versão. As questões onde é importante a versão será descrita na versão do enunciado. E aí, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, analise as afirmativas 2010, tá? Nesse caso aqui, como está 2010, preste atenção porque pode haver diferença entre versões, tá? Quando ele não tiver nada, tiver Microsoft Word, aí a gente vai responder só como Microsoft Word, tá bom? Eu deixei ela aqui escrita do jeito que ficou lá no arquivo online. Eu sei que aqui, ó, é o item 1, depois você tem o item 2 aqui, depois o item 3 aqui, e que eu poderia separar por linha, mas não, eu deixei do jeito que estava o arquivo online lá, tá? Então bora lá. Analise as afirmativas sobre o Microsoft Windows, Microsoft Word 2010, tá? Então vamos lá para o 10. Trechos de textos que ficam sublinhados com ondulado vermelho, aquela ondulação assim, ó, ondulaçãozinha vermelha, indicam possíveis erros de ortografia. Isso mesmo, quando está vermelhinha é erro de ortografia, tá? Então, ele está falando aqui dos erros de ortografia que ficam vermelhos. Por enquanto até aí está certo, tá? E sublinhados ondulado verde que indicam possíveis erros gramaticais. Vamos lá. Isso está certo porque está no Office 2010. Se fosse no 13, né, ou no 16, estaria errado porque aqui virou azul, ok? Então, essa aqui está correta, verdadeira, essa daqui. Então, analisando lá, a gente já excluiu a alternativa C e a alternativa D, ok? Porque a primeira é verdadeira. Vamos lá para o segundo. Para imprimir apenas as páginas 8,9 e 10 de um documento, deve-se preencher o campo Páginas da seção Intervalo de Páginas da janela Imprimir com 8,2.10. Opa, olha só, que é uma sacanagemzinha da organizadora. Por quê? 2 pontos lá no Excel significa até, tá? Neste caso aqui, eu poderia fazer, vamos lá, vamos pegar lá. Ou eu poderia fazer assim, ó, 8 e pode ser ponto e vírgula, vírgula, né? 9 e 10, tá? Ou eu poderia fazer 8 tracinho 10, ok? Então, essa segunda afirmação está falsa, o que elimina a alternativa E, ok? Só pode ser a A ou a B. Vamos lá para a terceira agora, então, ó. Em uma tabela 3 linhas e 3 colunas e o cursor posicionado na primeira linha da primeira coluna, a tecla usada para avançar para a célula seguinte é Enter. Vamos lá, presta atenção então. Eu tenho uma tabela, ok? Eu tenho uma tabela com 3 colunas e 3 linhas. Olha que tabela linda, né? Minha mesa digital aqui. Hoje eu estou fazendo no mouse sem ser na mesa digital. Olha só, 3 linhas e 3 colunas, tá? O cursor posicionado na primeira célula da primeira linha, eu quero ir para a próxima, tá? Para a próxima é
Tab e não Enter, ok? Então está falsa. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é falsa, VFF, alternativa A. Vamos para a próxima lá? Bora lá então. Bom, vamos lá. Segunda questão. Um advogado, após elaborar uma peça jurídica por meio do Microsoft Word, tá vendo? Ó, não depende da versão, qualquer versão, em sua configuração padrão, decide fazer uma verificação de ortografia e de gramática no texto. Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado usado para a verificação de ortografia e gramática. Na verdade, é uma tecla de função, a tecla é simplesmente tecla F7. Vamos lá. O ideal seria a gente pegar aqui e falar do que é F8, do que é F6, do que é F5, F1, todas elas. Mas é o seguinte, gente, no Word, tá? No Word, algumas teclas são cobradas mais do que as outras e outras são simplesmente esquecidas pelas organizadoras. Então a gente não tem necessidade de ficar decorando tecla de atalho de tudo, tá? Isso é uma perda de tempo, isso é estudar à toa. Você tem muitas matérias para estudar, coisas mais importantes do que ficar decorando tecla de atalho, tá? Então, teclas de atalho do Word que são importantes: F7, F1, que é uma tecla universal, que é a tecla de ajuda, ok? Não esqueça, tecla de ajuda. E uma outra tecla muito importante, a tecla F12, que é a última tecla, não tem F13, por exemplo, tá? Essa daqui é do salvar como, lembrando que o salvar é Ctrl mais B, lembra do bombeiro, que o bombeiro te salva, certo? Então, Ctrl B de bombeiro, tá? Então, no caso, essa questão aqui está correta, a alternativa B de bola, que fez, né, a tecla de atalho da ortografia e gramática, tá bom? Bora para o próximo. Um documento composto por diversos parágrafos de texto foi editado no Microsoft Word, independente da versão, né? Versão em português, na sua configuração padrão. Posteriormente, foi necessário que todo o texto de um desses parágrafos fosse exibido com formato taxado. Opa, taxado, riscado, tá? Então, olha só. Aqui é sobrescrito, sobre, né? Aqui está você, aqui está os anjinhos lá do céu, beleza? Ah, esse aqui era para ser uma auréola, que brabo, né? Aqui estão os anjinhos lá no céu, com as asinhas dele, sobrenatural, e aqui está lá, né? O submarino, olha que submarino bonitinho, né? Olha lá o submarino olhando lá por cima da água, certo? Sub, embaixo, sobrenatural, beleza? Lembra disso daí, não vai esquecer não. Tem gente que confunde sub com sub, pelo amor de Deus, hein? Então, ó, taxado é aquela opção riscada, né? Ó, riscadinho. Após a seleção do parágrafo, alternativa C, tá? O sublinhado, o subscrito, aqui é sublinhado, opa, beleza, tá? Taxado. E o último, o itálico, deitadinho, né? Só lembrar da Torre de Pisa, que é na Itália, Itália itálico, deitadinho, beleza? Bora lá para a próxima? Então vamos lá. Quarta questão, então alternativa C, hein? Desatentos aí, alternativa C, taxado, muito cobrado, não tem tecla de atalho taxado, não esqueçam, viu? Vamos lá. Quarta questão. Assinale a alternativa que indica as teclas que foi ou foram pressionadas entre as palavras antes e depois do Microsoft Word em sua configuração padrão com as marcas de parágrafos ativadas, né? Olha só. Nesse caso aqui, ó, ele quer saber das marcas de parágrafo, que é aquele pezinho ao contrário, que é igual isso daqui, ó, que tem lá no Word. Vamos lá no Word, abrir o Word lá, ó. Olha só. Olha aqui, ó, ele está lá na página inicial, no grupo parágrafo, que mostra esse marca de parágrafo. O nome dele é mostrar tudo, tá vendo? Ó, mostrar tudo. Só que nas provas geralmente vem marcas de parágrafo, tá? Isso é normal. Quando você escreve alguma coisa, né? Olha só, Jefferson Salles, deixa eu aumentar aqui minha fonte aqui. Se eu olhar aqui, eu não estou vendo nada de diferente entre o N e o S aqui, ó. Mas se eu ligar o Pzinho ao contrário, eu estou vendo que tem uma bolinha aqui, um pontinho. Esse pontinho significa que eu dei espaço, olha só, está dando um monte de espaço. Agora, se eu der um Tab, olha que bonitinho, ó, Tab,
ele fica uma seta. Então, o que foi usado entre o antes e o depois? Uma tecla Tab, alternativa B. Ok? Muito boa essa, né? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 5. Na questão número 5 agora, né, a gente tem algumas coisas aqui sobre marcadores de numeração, essas coisas, né? Vamos lá. A imagem a seguir foi retirada do Word em sua configuração padrão e mostra opções que podem ser escolhidas relacionadas ao ícone de nome. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Aí é o seguinte, faltou a lacuna, porque lá na onde eu peguei da web, não tinha, né? Relacionado ao ícone de, aí aqui, ó, era para ser uma lacuna, tá? Então, peço desculpa aí, onde estava ícone de nome, aí tinha que ter uma lacuninhazinha aqui, ó, tá? Mas enfim, ele está querendo saber qual que é o ícone aí, né, que representa, né, essas opções, né? Então, eu já falei em sala de aula o seguinte, criou sequência, tá? Criou sequência aqui, ó, sequência, 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 é numeração, tá? Para ser marcador, tem que repetir bolinha, 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 quadradinho, 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 ok? Então, se for bolinha, 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 marcador, beleza? Se for traço, 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 marcador. Criou sequência, mesmo que não seja número, tá? Numeração, beleza? Bora para a próxima. Sexta, em um novo documento, usando o Word em sua configuração original, um usuário pressionou Ctrl Enter 10 vezes. O documento ficou com 11. Seguinte, Ctrl Enter ou Ctrl Return é a mesma coisa. Ele cria uma quebra de página, tá? Ele cria uma quebra de página. Então, se ele der 10 Enters, ele cria 10 linhas, tá? Ele não consegue, por tecla de atalho, criar colunas nem marcadores. Tabulação ele consegue com a tecla Tab ir de uma tabulação para outra, mas ele não consegue criar tabulação também com tecla. Então, só resta linha e página. Então, se ele utilizou o Enter 10 vezes, linha, beleza? Porém, ele utilizou Ctrl Enter, né? Ó, Ctrl Enter 10 vezes. Então, ele fez quebras de página, então ele adicionou várias quebras de página, então deu Ctrl Enter, ficou 10 páginas. Alternativa B, tá bom? Sétima questão. No Word, em sua configuração padrão, o ícone abaixo do grupo parágrafo da guia página inicial permite ao usuário, esse botãozinho ele está aqui, ó. Olha só, ele está aqui nesse pedacinho aqui, tá? Então, vamos lá. No Word, em sua configuração padrão, o ícone abaixo do grupo parágrafo da guia página inicial permite ao usuário, olha só, ele tem como se ele fosse linhas aqui, ó, certo? Como se ele fosse linhas. E aí ele tem uma seta como se esse texto fosse para dentro. Então, quando ele utiliza isso daí, ele está aumentando o nível do recuo do parágrafo, tá? Que é aumentar recuo, o nome desse botãozinho. Para que a gente usa isso? Geralmente em sala de aula eu faço uma lista, ou eu faço essa lista, uma lista de churrasco, ou eu faço uma lista de compras, tá? E aí eu coloco lá assim, ó, bebidas, aí eu coloco, por exemplo, água, certo? Ficou em azul, porque eu estou usando o Office 2016, porque eu esqueci da água aqui do assento, né? Olha lá, ó, água, beleza? Comida. Tá, vamos colocar mais uma aqui, ó. Refrigerante, comidas. Aí eu vou colocar lá arroz, macarrão, certo? E aí, geralmente, quando eu faço isso em sala de aula, eu vou lá e coloco os marcadores e mostro para vocês que para retirar o marcador é só desligar o marcador, tá? E aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó, esse água e refrigerante, esses dois itens aqui, são subitens de bebidas. Então, ou eu pressiono a tecla Tab no meu teclado, ou eu simplesmente venho aqui ó, no botãozinho aumentar recuo, ó. Clico e aí ele fica dentro do bebidas, olha só. Vamos supor que sem querer, ó, eu seleciono comidas e mando ele entrar, ó. Aí ele ficou tudo como se fosse bebidas, né? E aí o que eu faço? Eu venho aqui no comidas e diminuo, tá? Para que ele volte o recuo onde ele estava, ok? Então, o nome desse botãozinho, olha lá o nomezinho dele, ó, aumentar recuo, ok? Então, a alternativa
C. Agora, olha só que interessante, né? A gente tem aqui alinhar texto à direita, né? Qual que é o botãozinho? É o alinhar texto à direita, que é esse daqui que eu estou mostrando, ó, tá? Tecla Ctrl G. Aí, alinhar texto à esquerda, é o que já está pressionado, todo o texto por padrão fica na esquerda, né? Ctrl Q de queijo, ok? De esquerda. Diminuir o nível do recuo, aí é o outro botãozinho que está logo do lado aqui, tá? Eles não têm tecla de atalho, tá? Assim, mostrando, na verdade esse aqui tem tecla de atalho, que é o Tab, tá? Se eu usar o Tab, ó, Tab, ele vai tanto para frente, se eu der Shift Tab, ele volta, tá? Mas assim, ele não tem tecla de atalho demonstrando ele aqui, tá bom? Bora lá, continuando. Alterar o espaçamento entre linhas do texto. Alterar o espaçamento é esse botão aqui, onde a gente consegue alterar o espaçamento entre as linhas do texto, tá bom? Então, a alternativa C é a C que está correta. Vamos lá agora, ó. Caiu uma questão aqui, dessa daqui, eu não lembro, porque nesses exercícios eu não coloco de qual organizadora é, qual ano que é, qual foi a instituição, tá? Porque ele serve com base no concurso que vocês estão fazendo, tá? Então eu pego lá, por exemplo, se for VUNESP, eu pego VUNESP, só exercício VUNESP. Se for uma turma que é FCC, eu coloco só exercício FCC. Ah, professor, não tem exercício do Word da FCC. Beleza, eu vou lá, pego da VUNESP, deixo com cara de FCC e monto o exercício de acordo com cada turma, tá bom? Então, beleza. Mas caiu uma questão dessa na VUNESP, no TRE ou TCE, não lembro, um dos dois, tá? O que aconteceu? Eles pegaram uma questão, uma palavra chamada VUNESP, tá? Ó, VUNESP, eu vou apagar aqui, delete, ó. Eles foram lá e escreveram VUNESP, tá? Copiar e colar essa palavra. E aqui eles usaram um recurso, ó, né? Mais ou menos. Deixa eu ignorar aqui, ó. Vou ignorar, ignorar, ignorar. Beleza. Para ficar assim, ó, certo? E aí eles usaram um recurso assim. Aí perguntou o que foi usado aqui, né? Então, olha só, mesma coisa aqui. Eu tenho essa imagem aí, ó, tá vendo? Texto regular escrito no Word, texto regular escrito no Word. E aí ele está perguntando o que aconteceu aí, né? O que eu fiz? Eu dei 2 espaços em branco em cada caractere, que é o que parece, né? Que é igual eu fiz aqui, tá? Ou uma das outras opções. Então, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte nessa questão. Se estivesse assim, nem eu, como professor, eu conseguiria identificar o que foi usado aqui, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso ligar as marcas de parágrafo. Quando eu uso as marcas de parágrafo, ele vai mostrar o P de parágrafo, igual está mostrando na questão, e entre uma questão, um caractere e outro, eu coloquei 2 espaços, tá vendo que tem 2 pontinhos? Nesse daqui não tem, ó. Se você observar lá, ó, ele só tem um pontinho entre o texto e o regular, ou seja, ele não deu espaço entre as letras, ele usou um espaçamento entre caracteres expandido, tá? Então, ele usa lá o espaçamento expandido, que é essa alternativa aqui, tá? Aí ele usou isso. Como que ele usou isso, professor? Então, bora lá aprender. Olha só, eu vou pegar esse VUNESP, tá? Aqui na página inicial, no grupo fonte, clico aqui nesse cantinho, vou lá em avançado, espaçamento normal, eu coloco expandido para, sei lá, 10 pontos, 20 pontos. 10 pontos, vai. Ok. Automaticamente ele expandiu. Tá? Olha a diferença do de baixo para o de cima, né? Quando eu uso isso daqui, ó, ficou maior. Deixa eu tentar achar um ponto aqui. 8, vamos colocar 8, vai. Menos 6. 6. Aí, quase lá. 6,5. Aí, isso. Ó, igualzinho, tá vendo? Ó, mesmo espaço. Então, olha só. Eu estou utilizando aqui, embaixo, espaço. E em cima, espaçamento entre caracteres. Então, nesse caso, eu não conseguiria saber qual que eu estou usando um, qual que eu estou usando o outro. Então, se eu ligar aqui, ó, aqui mostra que eu usei espaço entre os caracteres e aqui mostra que eu usei um espaçamento expandido. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tá bom? Bora lá para a próxima agora. Vamos lá.
Por meio do recurso links da guia Inserir do Microsoft Word em português em sua configuração padrão, é possível a inserção de hiperlinks, indicador e referência cruzada. Tá? Hiperlink geralmente cai perguntando o que é o ícone dele, né? O caminho, mas indicador geralmente não cai e nem referência cruzada, tá? Isso aqui são duas coisas que geralmente não caem. Às vezes a gente usa aqui em trabalhos acadêmicos, mas geralmente não cai esses dois aqui, tá bom? Então pode ficar tranquilo aí que não vai cair, beleza? Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de um hiperlink em um documento do Microsoft Word, né? Bom, o que é um hiperlink? Link é ligação. Tá? Então ele vai criar uma ligação com alguma coisa. Aí presta atenção para não errar na hora da prova. Toda vez que você vai lá na internet, né? Deixa eu abrir uma página de internet aqui, sei lá, terra.com.br, tá? Então vamos lá. Quando, ó, prisão de Temer, 46 metros quadrados, TV ar-condicionado e sala de apoio, não, melhor que minha casa. Se eu levo o mouse em cima disso daqui, ó, olha só que bonitinho, ó. Ó, aparece a mãozinha. O que é essa mãozinha? É um link. Quando eu clicar aqui, ele vai me levar até um outro local onde eu posso analisar o que eu quero. E se eu quiser clicar em alguma outra coisa, FHC, maltratar presidente da Câmara, é caminho para desastre. Então, levar o mouse aqui, ó, cliquei, pum, vai lá para outro lugar. Então, olha só. Quando eu levo o mouse e fica essa mãozinha, isso é um link, isso é um hiperlink. Mas cuidado! Não é só para coisas da internet. Eu posso abrir um outro documento, eu posso abrir uma planilha do Excel, eu posso ir para um outro lugar no mesmo documento, tá? Então vamos lá analisar as respostas. Ah, introduz efeitos. Não, não são efeitos especiais do Spielberg. Opa, eu fui fazer uma brincadeira, agora errei o nome. Steven Spielberg. Nossa senhora, agora foi longe, hein? Então olha só, não são efeitos especiais de jeito nenhum, tá? Então tá errada A. Elimina espaços não utilizados no documento. Também não elimina nada, é uma ligação. Cria um índice para o documento. Índice pode ser uma ligação? Vamos terminar de ler. Com base nos títulos de cada assunto. Opa, índice com base nos títulos. Isso daqui é um sumário, tá? Que está lá na guia referência, grupo sumário, tá bom? E também não é. E para a gente criar um sumário, a gente precisa ter configurado os estilos. D. Ajuste espaçamento entre parágrafos por meio de pontos de paradas pré-definidos. Ajuste espaçamento entre parágrafos? Também não. Então vamos já logo direto na I. Ó. Permite criar um link no documento para acesso rápido às páginas de web e às outras partes do próprio documento, entre outras coisas, alternativa I. Beleza? Bora para a próxima. Décima, opa, eu gosto dessas alternativas assim que dá pra gente estudar todas. Ó, eu nem sei o que está pedindo lá no texto. Ctrl U, substituir. Ctrl T, selecionar tudo. Ctrl S, sublinhado. Ctrl C, copiar. Ctrl igual, subscrito, né? Lembra daquela dica, a tecla é uma só que você faz, né? É uma tecla que tem um mais em cima e o igual embaixo. E aí você usa o CTRL, ou seja, o CTRL, mas se você usar, né? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer bonitinho. Se você usar o CTRL mais o igual, aí você está usando, ó, olha só, esse daqui não está na parte de baixo da tecla, então você está usando o subscrito. Lembra do submarino que eu falei, certo? Se a gente usar aqui o CTRL mais, a gente vai fazer o sobre. Só que olha só, toda tecla que você usa essa parte de cima, você precisa usar o Shift. Então, CTRL mais Shift mais é o sobrescrito, certo? Então, vamos ler o enunciado agora. No Word em português, pode-se utilizar teclas de atalho para agilizar algumas formatações de texto que está sendo editado, certinho? Para aplicar o formato subscrito a uma palavra, CTRL igual subscrito, alternativa E. Beleza? Bora lá para a 11ª. Deseja-se no Word em português e configuração padrão configurar a página de um documento em colunas. Na janela colunas, acessível por meio da guia layout da página ou layout, vai depender da sua versão do Office, tá?
por exemplo, no Office 2016 é layout, tá? As duas guias que mudam é layout e exibir, que na verdade lá era exibição e layout da página, tá bom? Na janela colunas, assim por meio da guia layout da página, algumas das opções pré-definidas de colunas são. Então ele quer saber só o seguinte, colunas, tá? Quais são os tipos de coluna que a gente tem, tá? Então os tipos de coluna que a gente tem é de texto, principal, larga, uma ou simples. Vamos lá ver? Essa tá muito fácil, hein? Mas olha só, layout, colunas, 1, 2, 3, esquerda e direita. Então, vamos lá, 1, 2 e 3, alternativa D. Ele poderia ter colocado esquerda e direita aqui para dificultar um pouquinho mais, né? Mas, tá bom, alternativa D, as outras nem existem, tá bom? Bora lá. 12. No Microsoft Word, em português, as teclas de atalho possibilitam acesso direto a determinadas ações no aplicativo. Em particular, as teclas Ctrl S, quando pressionadas, realizam a ação de Ctrl S. Não vai confundir com o salvar, porque ele vai colocar na tua prova salvar. Óbvio, lembra que quem salva é o bombeiro, certo? Bombeiro. Então, resta-nos a tecla Ctrl S, o sublinhar um texto. Tá? Então, sublinhar. Ó, aqui é Ctrl B para salvar, aqui é Ctrl S. Substituir um texto por outro, Ctrl U. Inserir um Smart Art no documento, não tem tecla de atalho. Sombrear um texto, não tem tecla de atalho, tá ok? Então, alternativa B de bolo de cenoura, certo? 13. No Word, em sua configuração padrão, a formatação de parágrafo que possibilita algumas formas de recuo são... Então, ó, perdão que eu li tudo errado, já deve ser fome, ó. A formatação de parágrafo possibilita algumas formas de recuo, que são, então, que são o quê? Formas de recuo. Acima, abaixo, à frente, atrás, esquerda, direita, anterior, posterior, simples, complexo, direita e esquerda, recuos. Olha lá, vamos lá? Vamos pegar aqui lá no Word, olha só, recuo à esquerda, e se a gente for lá do outro lado, lá, o recuo à direita, tá bom? Então, a alternativa C de churros, churrasco, cerveja, carvão, cenoura, beleza? Bora lá. 14. Assinale a alternativa que apresenta o texto formatado com alinhamento justificado. Tem que estar alinhado do lado esquerdo. Então, eu já tiro essa. Essa daqui está com marcador, nada a ver, mas poderia estar justificado, tá? E aqui está alinhamento à esquerda, aqui também não. Então, eu tenho essa que está com alinhamento, essa e essa. Vamos lá do lado direito, ó, lado direito está tudo torto aqui, aqui está tudo torto, aqui está tudo torto, aqui está reto e aqui está reto. Aqui está reto. Mas só que esta aqui não está alinhada do lado, ela está alinhada direito. Então, alternativa D. Beleza? Sempre alinhamento do lado esquerdo e alinhamento do lado direito para que a gente tenha o justificar. Considere no Word em sua configuração padrão para se criar um sumário automático. O usuário pode aplicar o estilo. Nossa, alternativa A já está aqui, ó. Alternativa A de título, sempre estilo de título, tá bom? Não é de ênfase, não é de citação, não é normal e não é de parágrafo. De títulos, tá bom? 16. Assinar a alternativa que apresenta o nome da guia do Word em sua configuração padrão, onde se localiza a opção que torna visível a régua. Poxa, se torna, ó, que torna visível a régua. Para se tornar visível alguma coisa, eu quero visualizar, eu quero exibir. Ok? Exibição. Vamos ver lá? Exibir. Dentro aqui a gente tem várias guias, vários grupos, e dentro dele a gente tem um mostrar que está aqui, ó, régua, desliga e liga, alternativa E. 17. No Word, na sua configuração padrão, orientação e retrato, orientação paisagem são opções disponíveis no grupo configurar página, beleza? Da guia, layout da página ou somente da guia layout, tá? Alternativa B de bolo. 18. Ó, presta atenção. Voltando aqui. Orientação, retrato e paisagem. Aí você fala, ah, legal, o Gerson não mandou
não falou que isso aqui era importante. Será mesmo? Lembra que eu falei para vocês que a guia, página inicial e layout são as duas mais importantes? E que fonte e parágrafo e lá no layout configurar página é uma das que mais caem? Olha lá a orientação aqui, ó. Olha aqui, ó. Um monte de coisas que já caíram daqui, certo? Então toma cuidado aí com esses três grupos, tá? Bora lá. 18. No Word, em sua configuração padrão, sobrescrito e subscrito são recursos contidos no grupo. Opa, grupo sobrescrito e subscrito, fonte. Tá aqui, ó. Então a gente já elimina isso aqui, ó, tá? Da guia, início rápido ou página inicial? Página inicial, alternativa D. Agora vamos lá, presta atenção. Esqueci qual é o grupo, Gerson. Preciso lembrar de qual que é a guia. Guia início rápido, não existe. Início rápido são esses botões aqui, ó, aqui em cima, tá bom? Isso é botões de início rápido. Por exemplo, eu posso colocar lá, sei lá, direto eu mando exibir e ocultar a régua, certo? Eu clico com o botão direito aqui e mando adicionar a barra de ferramenta de acesso rápido, ó, tá bom? Acesso rápido, início rápido, tanto faz, beleza? Botão direito, remover do acesso rápido, beleza? Então não existe isso daqui, ó, não existe essa guia. Página formatação, outra que nem existe essa guia, tá? Página inicial existe, inserir existe. Aí você vai lá, grupo, cabeçalho, você vai colocar alguma coisa de subscrito, sobrescrito, cabeçalho? Não. Então só sobra parágrafo e fonte, tá bom? Por isso que eu falei para vocês que é super importante aqueles grupos. Alternativa D. 19, quase acabando já, ó, vamos lá. 19, no Microsoft Word, em sua configuração padrão, durante a edição de um documento, uma palavra está destacada com sublinhado ondulado vermelho. Isso significa que, se está vermelho, é que tem um erro de ortografia. Então, não existe no dicionário do Word? Beleza, é isso mesmo. Ela não existe no dicionário. Está formatado com fonte e letra diferente do restante do texto? Nada a ver. Precisa ser formatado em negrito? Ninguém vai me determinar o que eu preciso formatar ou não. Deve ser centralizada no texto? Pelo amor de Deus, errado também. Contém mais caracteres do que o limite permitido por palavra? Meu Deus, o Word agora coloca... Se eu for escrever agora, sei lá, o paralelepípedo, o Word vai deixar errado porque tem muita letra na palavra? Pelo amor de Deus, não existe isso daqui, né? Então, alternativa A, não existe essa palavra no dicionário, por isso que ele coloca errado, né? Então, por exemplo, o cara se chama... Meu avô se chamava... Não dá risada não, hein? Meu avô morreu. Lanfroy. Olha isso. Lanfroy. Você acha que isso é nome de gente? É o nome do meu avô. Lanfroy. Você acha que se eu escrevesse isso no Word... Escrevesse? Não, vou escrever. O que ia acontecer quando eu digitasse Lanfroy? Vermelho, né? Nem se fosse com Y, tá? Então, ele deixou vermelho porque ele não entende essa palavra, não existe. Então, você aí que está escutando agora tem um sobrenome estranho, diferente. Por exemplo, o nome da minha filha é Nicole. Nicole, simples, normal, mas tem gente que tem Nicole. Aí vai dar errado, certo? Então, é que não existe a palavra no dicionário do Word. E por último, um usuário do Word selecionou uma letra e uma palavra, em seguida pressionou simultaneamente duas teclas, Ctrl mais Shift mais. Essa daqui eu lembro até de onde caiu. Caiu no TJ, só que eu adaptei ela, tá? Essa ação aplicará no caractere selecionado a formatação. Bom, aí vem aquela tecla que eu ensinei vocês, o mais em cima e o igual embaixo. Para digitar qualquer tecla em cima, eu preciso pressionar o Shift, ok? Então, é Ctrl mais... Opa, Ctrl... Escrevi essa aqui. É um Ctrl, CTRL, mais Shift, mais. Que ele vai fazer o subscrito, ou sobrescrito. Qual dos dois? Se está para cima, qual que é? Sobrescrito. Lá na prova ele tinha pedido subscrito, então eu mudei a questão aqui, tá bom? Então, alternativa B. Na A tinha que ser Ctrl I de itálico. Na B a resposta. Na C, sublinhado Ctrl S. Taxado não existe tecla de atalho. E subscrito Ctrl igual. E por hoje nós finalizamos a aula. Bons estudos para vocês. Abraço
e até o próximo vídeo.